Isso aí, seja muito bem-vinda, preciosa, maravilhosa e precioso também, porque não? Os preciosos também estão aqui acompanhando os nossos conteúdos aqui deste canal. Para você que está aqui no YouTube, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todas as segundas e quartas-feiras nós temos conteúdo mais aprofundado, tá? Então me segue aqui. Para você que está novo aqui, meu nome é Daíra Busqueto, sou especialista em relacionamento, sexualidade feminina, analista corporal, palestrante e eu trabalho muito com a questão da sexualidade feminina. E olha só, eu ajudo as mulheres a resgatarem o seu brilho no relacionamento e na cama. E essa semana em específico, nós estamos trabalhando mais a questão do prazer feminino. E o quanto isso é um tabu ainda, e a gente precisa falar mais sobre isso. E, inclusive, para vocês que estão aqui, acho que vocês já estão vendo algum movimento aqui nas minhas redes sociais. E dia 10, olha só, dia 10 nós vamos fazer um evento gratuito, né, online, para as mulheres, né? Não quer dizer que os homens não possam estar, possam, podem estar também, porque vai ser aberto. Mas é específico para as mulheres. Vai ser um evento que se chama O Resgate do Prazer Feminino. Então, assim, nós vamos ter umas lives de aquecimento, mas dia 10 de junho, antes do Dia dos Namorados, nós vamos fazer esse evento para ajudar você, mulher, a resgatar realmente o seu prazer. Vai ser dia 10 às 22 horas. Daia, por que tão tarde assim? Justamente porque lá nós vamos falar coisas mais profundas e coisas que as crianças já têm que estar dormindo. Então, para muitas que são mães aqui, coloca a criança lá para dormir e vem para o nosso evento, vem para a nossa live que vai ser transmitida aqui no Instagram, vai ser transmitida também pelo YouTube. Para você que quer participar e quer ter mais contato comigo e também saber as novidades que vão acontecer, tem um link na minha bio que você clica lá e vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Lá vai sair todos os avisos do evento, de tudo que está acontecendo, de presentes, enfim, de uma coisa maravilhosa que vai acontecer nesse dia, um lançamento incrível que toda mulher vai amar, vai querer. E vai ter acesso, claro, com certeza, porque é isso que a gente quer, né? Que você, mulher, tenha acesso a tudo isso. Vamos lá para o tema da nossa live de hoje, então. O tema é quando a fantasia sexual vira sua inimiga. Daia do céu, né? Para variar, eu sempre trago temas polêmicos aqui para vocês, com muito conteúdo, muito conhecimento. Eu coloquei nas minhas caixinhas lá nos stories e tudo mais, questionando, né, se vocês têm fantasia sexual. E a maioria das pessoas colocou que tem. Algumas colocaram que não. E o que me chamou a atenção lá é que as que colocaram que não são realmente mulheres. Então, claro, eu trabalho mais com mulheres, meu público maior é mulher, mas eu tenho homens e mulheres aqui que me seguem, que acompanham o meu conteúdo. Mas as mulheres colocaram lá que elas não têm fantasia. Depois eu coloquei também que essa questão de fantasiar, essa questão de imaginar, de usar, né, um dos seus sentidos, é uma das dificuldades que a mulher tem em chegar lá, em se permitir, em fantasiar na mente mesmo. E uma mulher, quando ela sabe usar os seus cinco sentidos e o sexto, vamos falar do sexto sentido aqui, que é a imaginação, ela tem uma facilidade maior de chegar lá. E quando eu coloquei nas caixinhas, se você sabia disso, se você consegue, a maioria lá colocou que sabia, mas que não consegue. Gente, isso são dados para a gente trabalhar, né? Temos que trabalhar sobre isso aqui. Então, eu sempre falo sobre as linguagens da sexualidade. E as linguagens da sexualidade, assim como as linguagens do amor, elas ajudam a gente a se comunicar de forma mais assertiva com o nosso parceiro. Então, a nossa comunicação tem a ver, comunicação no relacionamento tem a ver com as linguagens do amor. E quando a gente fala na sexualidade, a gente tem as linguagens da sexualidade. E sabendo dessas linguagens, você consegue se comunicar melhor na cama, em todos os sentidos, com o seu parceiro. Mas existem 10 linguagens da sexualidade. Você sabia disso? Sabia disso? Sabia disso, preciosa? Eu aposto que não. E muitas pessoas confundem as linguagens da sexualidade e acreditam que uma delas tem a ver com as fantasias, né? São as fantasias. E isso, inclusive, teve um casal que eu estava atendendo e trabalhando as linguagens da sexualidade com eles, e aí eles trouxeram essa questão para mim. Daia, isso
é uma linguagem da sexualidade, né? Aí eu, né, tive que organizar tudo o que eles estavam no atendimento deles, para explicar para eles que fantasia sexual não é linguagem da sexualidade, tá? Então a gente teve que trabalhar com eles, além das linguagens, a questão da fantasia também. Então, antes da gente entrar mesmo nessa questão de por que que ela pode ser sua inimiga, eu acho que é interessante a gente falar o que que é, né? Entender o que que, na verdade, realmente é uma fantasia sexual. Então, fantasiar, né? É a capacidade de inventar mentalmente coisas, situações, né? Todo mundo é capaz de fantasiar ou, sei lá, sonhar acordado, né? Sobre diversas situações. Então, para pensar quantas situações você consegue imaginar, consegue fantasiar na sua vida como um todo. Por exemplo, uma roupa que você vai usar, um carro bacana que você vai comprar, um corpo depois da dieta dos exercícios. Então, você tem essa capacidade de imaginar, de fantasiar. Então, fantasias sexuais são desejos, são impulsos exteriorizados inicialmente através da imaginação, onde muita coisa ou não é permitida. Aqui nas fantasias existe pouca censura, faz parte, né, do enredo da fantasia, né? Então é possível a gente saborear várias situações, né? Além da nossa fronteira, além da realidade. E a função da fantasia, né, principal é permitir que certos desejos sexuais de muitas vezes difícil conexão com a realidade possam ser satisfeitos. Então, muitas vezes, essa fantasia, ela serve como substituta da experiência real. Então, além de ajudar a focalizar no próprio corpo e as sensações, né? Vai aperfeiçoando também o nosso conhecimento sexual. Então, pode-se dizer também que a fantasia, ela é um tempero para a libido. E eu vejo essa dificuldade gigante, enorme das mulheres fantasiarem, das mulheres terem, aguçarem, né, essa imaginação. Então, muitas chegam aqui para mim, e essa é uma das causas da mulher não conseguir chegar lá, é que ela não consegue estar presente, ela não consegue fantasiar, ela não consegue sair um pouco da caixa. Ela fica com um pensamento acelerado, mas em outras coisas. Né? Pensa no problema de casa, pensa na roupa para lavar, nas compras, nas crianças, e muitas vezes ela não consegue estar presente naquele ato. E a gente já falou no outro, na live de segunda-feira, o quanto isso é importante, estar presente, né? O quanto é importante se permitir, focar naquilo que você está fazendo. Então, essa fantasia, ela acaba aumentando o prazer, né? Durante o ato. E é uma forma segura também de experimentar, de alguma maneira, a sexualidade. Então, muitas fantasias, elas são transformadas em realidade. Outras tantas apenas servem de estímulo para o relacionamento, estímulo para a relação em si. Então, ou porque a relação às vezes está morna, ou porque você tem vontade de incrementar um pouco a mais a sua relação. Só que, gente, muitas fantasias são tão ousadas, né, do jeito que elas são, que às vezes ignoram limites, né, encontram um outro lado. Então, por isso que muitas vezes, e aqui no meu direct apareceu muito isso, eu tenho muitas fantasias, mas, nossa, eu não posso nem falar, né, não posso nem falar, não tem nem como falar, nem como realizar. Então, muitas vezes, algumas pessoas se perdem nessa questão da fantasia e encontram um outro lado, que é o lado de risco. O lado de. Tem pessoas que têm fantasias de sempre fazer a relação sem proteção, por exemplo, né? Então, aí o risco das doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho uma fantasia com a mulher do meu melhor amigo. Não dá, né, gente? Não dá, né? Normas muito rígidas, a moral, a ética, a censura, muita coisa, né? E às vezes nessa fantasia, tudo isso é deixado de lado. Por isso que algumas são um pouco perigosas e arriscadas para colocar em prática, né? Então fica lá na fantasia mesmo, né? Fica lá na cabeça. Agora, querer, e aí que tá o negócio, né? Querer nem sempre é poder. E às vezes é mais saudável, né?
que você perceba essa barreira para você não se machucar, não machucar a outra pessoa e não ultrapassar limites, né? Do que o outro gosta, do que o outro respeita, né? Então, por isso que precisa ter tanta comunicação para realizar também essas fantasias com o seu parceiro, porque nem tudo é permitido, então tem que saber o que que é válido, o que que é permitido no seu relacionamento. Então, quando você identifica o que que pode ser posto em prática, né? O que que deve permanecer lá só na sua cabeça, pode acontecer que você tenha, né, uma organização melhor, uma boa noção de si mesmo, tem que ter isso, né? Uma boa noção de si mesmo, uma boa noção do seu parceiro, dos limites, né? Os limites que tem no relacionamento sexual, no relacionamento afetivo. Então, você tem que admitir sim a criação, né? Sem se prender nessa autocensura que tem, mas sempre pensando antes de agir, sempre usando o senso crítico e avaliar as consequências nesse seu relacionamento. Se tem algum sinal de alerta, é melhor se conter, né? Porque, gente, assim, ó, pode ser melhor que a fantasia muitas vezes aconteça só no imaginário mesmo. E se o sinal estiver verde em relação ao teu parceiro também, aí você pode seguir em frente, pode se liberar, né? Pode pôr em prática o que antes muitas vezes ficava só na sua cabeça. Agora, olha só, vamos lembrar, a fantasia, ela não é algo errado, tá? Não é algo errado, não é algo anormal, porque já tive uma cliente minha que ela falou para mim, ah, Daia, quando eu começo a imaginar cenas, situações e tudo mais, eu me solto mais, só que às vezes eu me sinto culpada por isso, e não tem nada de errado nisso, não tem nada de anormal. Claro, desde que você não constranja, né, o parceiro se constranja, obrigue algum do parceiro a fazer isso, então eu atendo também muitas questões de parceiros que têm algumas fantasias que querem realizar com o seu parceiro, mas que fogem um pouco do respeito em relação ao seu parceiro. Então, tem casais que muitas vezes têm essa questão de, eu queria colocar uma outra pessoa na relação, eu queria, enfim, né? E aí, isso tem que tomar muito cuidado. Porque até hoje, os casais que chegaram até mim com esse tipo de situação, em que, sei lá, queriam uma terceira pessoa, sempre tem um que quer e o outro que não quer, mas cede para agradar o parceiro. Alguém se machuca. Alguém se machuca. E isso já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Por quê? Uma coisa é você realizar uma fantasia quando você está solteira e tudo mais, mas quando você está num relacionamento e você quer colocar uma outra pessoa ali, tem um ponto de alerta aqui. Alguém vai se machucar, sempre é assim. Todo mundo que eu atendi nesse sentido, alguém se machucou. Então, as fantasias, elas são super normais, elas são super saudáveis, elas são capazes de fortalecer o relacionamento, de sustentar a cumplicidade, a intimidade, elas são capazes de suavizar a ansiedade, aumentar a autoestima, autorizar emoções, percepções, né? Sair da rotina. Então, sim, é super saudável, é super legal, é super normal. Agora, onde que está o perigo? O perigo não se encontra na fantasia em si, mas na vergonha, no medo, né, daquela fantasia. Então, se você não tem intimidade com o teu parceiro, se você não tem comunicação sexual com o teu parceiro, se o teu parceiro é cheio de treta com sexualidade, crença negativa, bloqueio, se você compartilhar uma fantasia, isso pode ser agressivo para essa pessoa e dá muito ruim. Porque daí você vai ser julgado pelo seu parceiro e ninguém quer ser julgado. E é por isso que muitas vezes as pessoas não compartilham com o seu parceiro as suas fantasias por medo, né? Medo do que a pessoa vai pensar, medo do julgamento, medo de que ela entenda de forma errada, que ela ache que por que que você está tendo essa fantasia? Você não gosta de mim? Não me ama? Não quer fazer comigo? Né? Então, não é isso. Então, cuidado, tem os sentimentos negativos e sentimentos negativos não combinam com uma sexualidade plena. Ponto. Ponto. Então, se for apropriado para os dois, a fantasia vai estimular, vai divertir, vai educar o teu parceiro sobre preferências, né? Vai revitalizar essa relação, vai ser muito legal. Só que o medo da interpretação errada pelo parceiro
E isso vem do quê, gente? Daquela nossa educação sexual repressora, daquelas diferenças que a gente tem na educação entre homens e mulheres, da história, da própria história da sexualidade. Então, esse medo, ele é real, porque existe essa interpretação muitas vezes errada, assim, do parceiro. Principalmente se os parceiros não conversam sobre sexualidade. Como eu sempre falo, é fácil de fazer. Agora, falar. Tem que falar sobre isso também. Então, quando você tem muito medo do julgamento, quando você vê que a pessoa é muito bloqueada, que você não consegue expor, isso acaba limitando também a imaginação e acaba limitando o desejo. Então, acaba levando para a cama, no lugar da fantasia, né, um juiz que condena, que condena o depravado, entre aspas, né, e procura sempre aquilo que é só aceitável, só normal, só ético, só moral. Só que quando a gente fala no mundo da sexualidade, a gente tem que adentrar mais fundo em questões de nem tanta moralidade assim. O que é moral, afinal, né? Para você? O que é aceitável, afinal, para você? Então, muitas mulheres têm dificuldade de imaginar e pararam de imaginar por quê? E isso é uma coisa bem interessante, sabe? Muitas mulheres são empoderadas, poderosas, fortes e incríveis, né? Demonstram para as pessoas. E naquela hora ali, ela tem uma fantasia de ser submissa. E aí, como é que ela vai colocar para o seu parceiro isso, se ela é toda empoderada, se ela é dona da situação, se ela comanda tudo? Mas geralmente é assim que acontece, gente. Aquela mulher que é assim, geralmente ela quer ser dominada, ela quer, né? Mas ela tem vergonha, ela tem medo de falar. Até para não mostrar vulnerabilidade, até para não mostrar fraqueza, entre aspas, né? Então, ela acaba se limitando a falar as coisas. E esse ato de alimentar as fantasias, ele pode ser considerado impróprio para muita gente, né? Por quê? Porque grande parte da vida é racional, é previsível. E fantasiar não tem nada de racional, não tem nada de previsível, é desviar desses estereótipos, sabe? Dessa coisa do que é certo, do que é errado, né? E aí, quando a gente fala de fantasias, a gente não pode deixar de falar sobre as fantasias sexuais e a internet. Então, cada vez mais a gente vê a busca de sites eróticos. Isso é uma crescente, gente. A internet ela acabou democratizando, né, o sexo, com a possibilidade de você poder apertar ali alguma tecla ali e já ter um mundo todo sem censura nenhuma. E a segurança desse anonimato, né, funciona oferecendo uma emoção maior à vida sexual para todas as idades. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a internet com os nossos filhos. Eu atendo e já vi muita criança que teve acesso muito precoce a esse tipo de coisa na internet, e isso, gente, já é considerado abuso, tá? Então tem que tomar cuidado. E muitos homens, principalmente, viciados nisso, a tal ponto de interferir na vida sexual com a parceira, de interferir na sua vida profissional. Então, cuidado, tem uma linha aqui entre isso, né? Então, essa fronteira desse comportamento, daquele comportamento, entre o saudável e entre o vício, é tênue. Porque, gente, olha só. É dopamina, dopaminérgico. É aqui, a gente tá na rede social, tá lá olhando Reels, vendo coisa engraçada. Quando vê, você tá uma hora lá. Por quê? Porque aquilo traz dopamina. E a mesma coisa é a busca por sites eróticos na internet. É dopaminérgico. E muitas pessoas passam do limite a ponto de ficarem viciados. Então, a gente tem homens. Principalmente homens, isso está crescendo assim de uma forma gigante, esse vício nesse tipo de coisa. E aí, gente, esse homem, ele precisa buscar uma ajuda e um tratamento igual aos alcoólicos anônimos. É igual, gente, é a mesma coisa, é vício. Então, o que caracteriza, né, o vício, muitas vezes, é a falta do relacionamento com outras pessoas. Então, às vezes ele tem dificuldade de se relacionar, já foi machucado no relacionamento, tá com medo de se entregar, de buscar outra coisa, vai para a internet, né?
vai para a internet, aquilo é dopaminérgico, aí a pessoa começa a usar somente aquela fantasia virtual como forma de desejo, como forma de prazer, como forma de se satisfazer. Então, normalmente essas pessoas elas revelam a dificuldade que tem em se relacionar, em se expor, em se entregar, em entrar numa relação. Isso é muito sério. Então, a intenção da fantasia, na verdade, ela é potencializar a vida sexual, mas não quer dizer que é para você sair dela, né? Para você se esquivar disso. Bem pelo contrário, aí nós temos um sinal de alerta. E a gente tá vendo, eu tô vendo muito isso. Já atendi um casal, inclusive, que estava passando por uma situação muito difícil, né? Que eu precisei encaminhar esse parceiro para realmente um tratamento mais profundo para esse vício. É vício, gente, é igual droga, é a mesma coisa. Então, para resumir, as fantasias, quando elas são utilizadas de um modo para melhorar as relações, né, da pessoa, ela é super, super saudável, tem que ter ajudam os homens e as mulheres a entrarem mais a fundo nos seus desejos mais profundos, experimentarem coisas novas, experimentarem sensações diferentes. Gente, assim, ó, quanto mais a gente experimenta sensações diferentes, quanto mais a gente se permite com o parceiro, mais vínculo também a gente cria com esse parceiro. E nos casos que envolvem algum. E aí, teve uma seguidora aqui que colocou assim na caixinha: que se ela colocar uma fantasia, o marido dela vai morrer rindo e ela também, né? Então, as fantasias, elas acontecem como? Elas acontecem envolvendo algum objeto, um lugar, uma vestimenta, né? Podem se tornar mais interessantes, às vezes é alguma coisa diferente, uma coisa que não se faz na rotina. Aí, gente, as possibilidades são infinitas, né? E aí, essa seguidora falou isso: ai, se eu colocar uma fantasia, meu marido vai morrer, né? De dar risada. E eu também. Gente, isso me lembra de uma vez, um caso meu que eu tentei fazer uma coisa dessas e deu assim. Eu não vou dizer que deu ruim, porque deu muito bom no final, mas assim, realmente, a pessoa queria ser sexy, queria fazer uma coisa diferente e foi mais engraçado do que sexy, né? Isso acontece. Mas a fantasia não quer dizer só uma fantasia em si, uma roupa. Pode ser várias coisas. Tem pessoas que gostam de fazer em lugares diferentes. Aquela coisa do medo, do proibido, do ser pego, né? Cuidado, gente, hoje com esse tipo de coisa, porque não temos mais intimidade, nem privacidade. Tem câmera por tudo, né? Mas é esse tipo de coisa também, não só necessariamente uma roupa, né? Pode ser N coisas. Tem pessoas que têm fantasias com coisas bizarras, né? E não é bizarro no sentido pejorativo da coisa. É sua fantasia, tá tudo bem, é normal, é saudável, é bacana, desde que respeite, claro, a você e as outras pessoas. Então a gente entende que a fantasia, né, ela pode acontecer quando a pessoa está imaginando, né, fazer aquilo com uma determinada pessoa, numa determinada situação, aquilo que excita ela. Pode acontecer de várias formas, em vários lugares, roupas, posições, enfim, não importa, né? Então, por exemplo, pessoas que querem fazer na escada do prédio, no motel. Uma vez eu atendi um casal que nunca tinha ido no motel. Eles tinham 20 anos de casado e nunca tinham ido no motel. Então, eles estavam se preparando para isso. Eles eram aqui até para eu conseguir preparar eles melhor para isso. Por quê? Porque para ela, principalmente, o motel era um lugar sujo. Era um lugar que não era de uma mulher, né? Que é para casar, uma mulher moral estar. Gente, olha quanta crença negativa. Essa crença negativa, ela impede, né? Às vezes é usar uma roupa especial, uma lingerie, uma cueca. Tem gente que tem fantasia com o cara com camisa de time de futebol e meia. Gente, já vi isso. Então, assim, não importa qual é a sua, né? Enfim, agora, a gente sabendo o que que é fantasia, a gente identificando como é que funciona, sabendo dos limites, agora eu quero falar para vocês o real tema desta live, que é quando a fantasia começa a virar sua inimiga. Então, olha só, se por um lado o papel da fantasia ela está relacionada com o desenvolvimento de uma vida sexual mais saudável, prazerosa, né? De uma coisa bacana, saudável. Por outro lado, existem fantasias negativas e inadequadas que podem alimentar mais ainda os medos, os preconceitos e os traumas. Gente, assim, falando em trauma, né? Eu que trabalho muito com isso o dia todo.
Eu vejo muito, 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 muito pessoas chegando até mim com muitos bloqueios e dificuldades por causa de traumas, né? E não só mulheres, eu não tô falando só de mulheres, de homens, mais mulheres, sim, mais mulheres, mas homens também. Então, essa fantasia negativa pode impedir que a gente desfrute de uma prática mais saudável, de uma prática mais enriquecedora, de integração com a gente mesma, com o nosso parceiro. Então, essa construção de fantasias desagradáveis pode impedir que homens e mulheres se entreguem plenamente, né? Aquele relacionamento, aquela relação, pois aquilo acaba, na verdade, inibindo, né? Inibindo a pessoa, inibindo o desempenho sexual. Então, assim. Daia, me dá um exemplo do que pode ser uma fantasia negativa, né? Às vezes é uma coisa mais violenta. Lá naquele filme, Os 50 Tons de Cinza, para quem assistiu, ele gostava muito dessa pegada mais violenta, mais sado, né? Mas teve um momento que ele machucou ela e que ela olhou para ele e falou: Por que você sente tanto prazer em me machucar? Né? Tem uma cena assim bem forte nesse filme falando isso. E aí ele foi pego de surpresa. Aí vem todas as questões, porque ele também passou traumas, teve umas coisas lá que aconteceram com ele na infância e abuso e tudo mais, né? E acabou que ele trouxe isso para a vida adulta dele. Então, às vezes, tem algumas coisas ali que podem mais dificultar do que melhorar, que podem mais desrespeitar o seu parceiro e machucar ele do que ser bom. Então, esses nossos. E aí que nossos medos, os nossos anseios, né? Mesmo que eles não sejam racionais, eles podem se tornar algumas fantasias precipitadas. E aí você pode sim causar decepção, causar até bloqueios, né? Em você mesmo e no seu parceiro. Então, além disso, gente, o fantasiar, né? Que você tá com outra pessoa quando você já tem um relacionamento. Isso também, de alguma maneira, pode dar um sinal de que alguma coisa não está legal ou que você está insatisfeito no seu relacionamento, na sua rotina amorosa. Então, muitas vezes está ali com a pessoa por conveniência, tá, já há um tempo não quer mais, e aí só se imaginando com outra pessoa consegue estar ali. Já atendi casos assim também, né? Então, começa a ter fantasias, mas sempre relacionadas a outras pessoas. E eu não tô falando que isso é errado necessariamente, porque fantasia é fantasia. Mas a pessoa, nesse caso que veio me buscar, ela só conseguia fazer algo com seu parceiro pensando em outra pessoa porque não tinha tesão por ela. Então, assim, esse relacionamento, como é que tava? Né? Como é que tava? Então, às vezes a pessoa não conseguia nem disfarçar a falta de conexão, a falta de afeto que tinha mesmo com esse parceiro. Será que faz sentido estar ali, então? Será que faz sentido estar sempre pensando em outra pessoa? Ou até com vontade de estar com outra pessoa. Então, isso a longo prazo vai interferir no relacionamento, vai ter danos enormes na relação para os dois, né? E para a gente finalizar a nossa live, então nós falamos, ó, só para recapitular, o que que são as fantasias? É super normal, é super saudável, desde que você esteja alinhado com o seu parceiro, que vocês trabalhem, né, as suas crenças, que não tenha crença negativa. Muita coisa você vai poder colocar com o seu parceiro, realizar com o seu parceiro. Muitas não, tá tudo bem. Tem coisas que às vezes a gente pensa e fala, caraca, né, isso não tem nem como realizar. Mas que pode estar ali, né? Rondando a tua imaginação e ajudando também você a ter mais desejo, mais libido. E as fantasias, elas acabam mudando conforme a idade. Né? Então, quando você está lá começando a ter essa vida sexual, é uma coisa, quando você começa a se aprimorar, você começa a mudar mais as suas fantasias. Quando você está numa certa idade, já mais para frente, quando você é idoso, sim, idosos com fantasias. Já atendi um casal de idosos também que era maravilhoso, incrível, assim, as coisas que eles faziam, que usavam da fantasia para ajudar eles também. Às vezes, e isso aconteceu comigo, teve um casal mais idoso que eles estavam muito nessa questão de problemas normais da idade, né, gente? Que a idade é a coisa, né? Despenca, gente, não dá. E aí eles estavam passando por algumas dificuldades, e quando a gente começou a falar de linguagens de sexualidade, quando a gente começou a falar de gatilhos da sexualidade, os gatilhos são muito bons para também ajudar nessa questão da fantasia. Eles perceberam coisas que eles nunca tinham visto em tantos anos de casado, nem me lembro quantos anos, era muito, gente. E que eles podiam utilizar e nunca tinham utilizado para melhorar a imaginação deles e para alguns problemas que estavam enfrentando ali por causa da idade serem superados.
Então, assim, é infinitas possibilidades. Então, assim como o nosso jeito de fazer muda, né, conforme o tempo, o tipo de fantasia que a gente tem também pode se modificar ao longo dos anos, e tá tudo bem. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai adquirindo experiência, conforme as nossas observações, conforme as nossas associações, conforme as pessoas estão vindo aqui consumindo meu conteúdo e se entendendo um pouco melhor, você pode ter diferentes formas de fantasiar. Às vezes, aquela fantasia que você tinha lá atrás, hoje você olha e fala, cara, não faz mais sentido. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma fantasia X lá. E hoje, olhando para aquilo, eu penso, nossa, não faz mais sentido nenhum isso para mim. Agora é outra coisa, né? Então é tudo autoconhecimento. As mulheres, gente, quando a gente fala das mulheres, elas passam por diversas circunstâncias e situações em que seus hormônios têm umas altas e baixas, né? E aí isso também pode interferir na forma de fantasiar. Quando ela é adolescente, quando ela começa o seu relacionamento, quando ela tem filho, e depois nos 40 anos, gente, você sabia que nos 40 anos a mulher é muito mais sexual? Muito mais, sabia disso? Porque nessa fase a mulher tem um pico de testosterona, né? Um pico, é como se fosse assim, ó. A natureza ela é tão incrível, tão maravilhosa, que é como se a natureza dissesse: Ó, eu vou te dar mais uma chance se você quiser ter mais um bebê, para aumentar a sua vontade, para quem sabe você ter a última oportunidade de engravidar. É mais ou menos isso, gente, é mais ou menos isso. Então, assim, nessa fase, as mulheres de 40 às vezes elas têm mais tesão do que elas já tiveram, aí elas já se conhecem melhor, elas têm experiências sexuais melhores, sabe? É bem bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso e de atender mulheres 40 a mais, até porque eu sou uma mulher dessas, né? Então a gente tem que entender tudo como funciona e o quanto é saudável. Então, para você que está aqui, para nós encerrarmos de vez, né, esse conteúdo, hoje eu me prolonguei, mas assim, é saudável, é bacana, é legal, mas não é uma linguagem da sexualidade. Isso tem a ver com outra parte, a outra parte dos sentidos, a outra parte da imaginação, é saudável. E mulheres, para vocês que têm dificuldade de fantasiar, dificuldade de se concentrar, gente, eu ouso dizer que a mulher que ela tem essa capacidade de fantasiar, de usar a sua imaginação, como as mulheres, 80% dos orgasmos das mulheres é emocional, é da cabeça. Isso eu falei no conteúdo anterior. Se você souber utilizar isso de forma assertiva, você tem uma capacidade gigante de aumentar, inclusive, a tua libido, de aumentar o teu desejo e de ter relações muito mais prazerosas. Daia, como fazer isso? Você pode aguçar os cinco sentidos. Né? O que você pode fazer com paladar, tato, visão, olfato, audição e a imaginação? O que você pode trazer de novo? O que você pode experimentar para você aguçar os seus sentidos e para você imaginar? Então, às vezes, você escutar um conto erótico pode ser uma boa. Ler um conto erótico, assistir filmes, né? Diferentes, não filmes pornôs, gente, mas filmes mais eróticos mesmo, que é aquela coisa que tu quer saber mais, que tu quer, e aí quando vê, tá envolvido naquilo e aumenta o teu desejo, a tua libido. Então, assim, tem várias formas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser saber como estimular mais a sua imaginação, como chegar lá com mais facilidade, se você tem dificuldade, eu aconselho, dia 10 você estar no nosso evento, o Resgate do Prazer Feminino, que vai ser às 22 horas. Vai ser às 22 horas, porque é para maiores de 18 anos. Então, você, mulher maravilhosa que está aqui me assistindo, dia 10 de junho, às 22 horas, nós vamos trazer este resgate do prazer feminino, que vai ser uma aula incrível, maravilhosa, um lançamento lá de algo sensacional e que você vai poder já para o Dia dos Namorados estar uma nova mulher. Então, assim, para quem quiser participar, esteja comigo lá ou vai no link da minha bio, clica lá e vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp para você participar, porque vai estar incrível, sensacional. Então, só vem que dia 10, numa segunda-feira, às 22 horas, nós vamos estar fazendo esse evento e eu espero todas vocês, mulheres incríveis maiores de 18 anos, lá comigo, tá bom? Um beijo para vocês. E para você aqui do YouTube. Se você está assistindo esse tema depois que aconteceu o evento, você pode ainda colocar aqui embaixo se você quer participar, se você quer ter acesso a isso, que eu posso disponibilizar para você. E, claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal da Loira,
E de colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas colocações, o que você quiser mandar aqui, que eu vou estar sempre aqui respondendo. Se quiser me chamar, tudo bem para a gente debater. Ativa as notificações aí para você sempre receber os conteúdos, porque você já percebeu, né, Preciosa? Os conteúdos aqui são profundos e ajudam você a resgatar o seu brilho na cama, no relacionamento e, consequentemente, na vida. Então, segue aí, fica aqui comigo. Até a próxima!